Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há um ponto na missão de Jesus em que ele compreende que caminha para a morte. E ele aceita, recebe e assume a sua morte, dando-lhe um significado totalmente novo, diferente do que se poderia esperar. Ele fala sobre a morte como um fogo a ser lançado sobre a terra, como um batismo que ele deve receber. O fogo na Escritura é visto como elemento capaz de purificar e de consumir. Ele será consumido. Também, na visão de Jesus, pode muito bem significar a menção antecipada ao Espírito Santo. O Espírito que vem para purificar e consumir. O batismo recorda o mergulho de Jesus nas águas profundas da morte. Um lugar que, como nós podemos dizer, é um verdadeiro divisor de águas. Na missão de Jesus, na sua vida terrena, o batismo significou isso. Jesus, que não foi conhecido pela sua vida anterior, a não ser por coisas cotidianas, normais, ordinárias, como ser o filho do carpinteiro, e que a partir do batismo que recebeu de João Batista, inicia uma missão. O batismo foi um divisor de águas para ele, antes da missão, depois da missão. Logo depois do batismo, ele mesmo vai dizer na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então foi um divisor de águas. Jesus sabe que sua morte será como o batismo, também um divisor de águas. Mas o divisor de águas aqui como o ponto de decisão dos seres humanos, das pessoas. E é por isso que ele diz que não veio trazer a paz à terra, mas veio trazer a divisão. Significa um momento em que cada um deve se posicionar. Diante da morte de Jesus, ninguém mais ficará indiferente. Alguém vai aceitar, alguém vai rejeitar. Indiferente não ficará mais. A cruz de Jesus, a sua paixão e morte, interpelam o ser humano a reverenciar, se dobrar a esse gesto supremo que contradiz expectativas, que procura tirar o sossego e o comodismo das pessoas e que provoca uma abertura à obediência a Deus ou então uma total rejeição a Deus, pelo menos a Deus do modo como Jesus o revela. Assim,
Ele pode dizer, então, não vim trazer a paz ao mundo, mas vim trazer a divisão. Dá alguns exemplos de divisões dentro da própria família, querendo dizer que a decisão e o posicionamento é pessoal. Mas ele fala contra um cômodo irenismo, de achar que a sua paz torna tudo tranquilo, que a sua paz passa por cima, desconhece as tensões. Às vezes, na nossa sociedade, nos nossos tempos, alguns procuram apresentar um Jesus que veio trazer a paz nesse sentido, que procura eliminar todas as divisões, no sentido de que tudo pode, tudo serve, o importante é paz e amor. Mas não no sentido do amor verdadeiro, no amor de oferta, de entrega, no sentido de evitar tensões. Todos os pensamentos são válidos, todas as opiniões são indiferentes. Isso se chama relativismo. Não existe uma verdade, não existe um caminho certo, não existe um bem e um mal. Existem posições, opiniões, interesses, pontos de vista apenas. É claro que isso faz sentido, mas Jesus leva as pessoas a terem um verdadeiro posicionamento diante dele. A cruz de Jesus desbanca as pretensões de poder, de pensar numa religião ufanista, de pensar numa religião que serve ao ser humano apenas, numa religião que permita ao ser humano alimentar o seu egocentrismo, o seu egoísmo. A cruz de Jesus desbanca todos os falsos humanismos, aqueles que pretendem dizer que o ser humano se basta, não precisa de Deus. Existe o verdadeiro humanismo, que é colocar o que o ser humano tem de melhor para construir um mundo melhor. Isso é um verdadeiro humanismo, isso é desejável. Nesse sentido, o cristianismo é o verdadeiro humanismo. Mas o humanismo que tenta colocar o homem contra Deus, independente de Deus, isso é um falso humanismo. O ser humano sem Deus, sem esta direção, sem os valores que vêm da sua fé, ele corre o risco de ser o verdadeiro algoz da história humana e da história da própria criação. Ele se torna o destruidor de tudo e de todos. Deus é quem verdadeiramente humaniza o ser humano, porque foi Deus quem fez o ser humano e é Ele que sabe exatamente o que o ser humano tem de melhor. Então Jesus provoca essa divisão. As pessoas podem concordar com ele ou discordar. Não podem ficar indiferentes e também não deveriam falsear a mensagem de Jesus. Em nome dele ensinar ou dizer aquilo que ele não ensinou e não disse. Jesus é amor, sim, mas o amor passa pela cruz. E se ele passou pela cruz, não há como pensar que a gente vai colocar a nossa vontade acima de tudo, nosso bem-estar acima de tudo, e que Deus e a humanidade e o universo devem estar a nosso serviço. De verdade, Jesus veio provocar divisões. Divisões que significam posicionamentos, significam decisões verdadeiras, reais. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.